Estamos aqui, eu e a Floquinhas, para falar hoje sobre a intolerância à lactose. Tudo sobre como é que a gente resolve a intolerância à lactose, como é que ela acontece, ela atrapalha, eu posso consumir leite ou não, tudo isso aqui no vídeo de hoje. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal. O que acontece, pessoal? Por que a gente tem diarreia, gases, distensão abdominal, entre outras coisas, quem tem intolerância à lactose? Veja só, primeiro a gente tem que começar entendendo o processo disso. E temos que entender que todos nós somos intolerantes à lactose. O que acontece é que assim, a lactose é o carboidrato disacarídeo que nós temos no leite. Ótimo, quando a gente tem esse carboidrato lá, o nosso corpo tem que quebrar. Como é um disacarídeo, nós temos galactose mais glicose. E existe uma enzima que faz a catalisação, o aceleramento desse processo. E essa enzima se chama lactase. Ase, você lembra sempre de enzima. E essa lactase, ela faz a quebra da lactose, esse disacarídeo, porque a lactose ela não passa nas proteínas carregadoras que tem dentro do intestino. Então dentro do intestino tem ali o carboidrato que a gente ingeriu e aqui do outro lado está a corrente sanguínea, você tem que tirar de um lado e jogar para outro. Só que tem que ser uma molécula pequenininha, ou seja, tem que ser um monossacarídeo. Então você tem que quebrar em galactose e em glicose para poder absorver. Logo, nosso corpo não absorve lactose. Quando você tem a lactase, tudo acontece muito bem. Não tem problema nenhum. Você vai consumir, vai ser show de bola, você vai crescer, você vai secar, não vai engrossar a pele, nada. Fica sossegado. Mas e quando a gente não tem a lactase? Aí é muito importante. Inclusive vocês vão perguntar de enzimas digestivas, eu já fiz vídeos sobre enzimas, tá? Lembra de procurar Leandro Twin, mais tema. Quando vocês não têm essas enzimas digestivas, vocês automaticamente não fazem a quebra. Quando não faz a quebra, o que acontece com aquela lactose que está dentro do intestino? Ela fica ali. E o corpo fala assim, ué, mas o que eu vou fazer com isso? Bom, vou expulsar, claro, porque se eu não absorvo, eu tenho que mandar embora. E para mandar embora, aumenta-se um processo que se chama higroscópico. E esse processo higroscópico atrai moléculas de água para justamente fazer o quê? Fazer um veículo. Claro, é mais fácil carregar um móvel nas costas ou na enchente e levar ele embora através da água. É a mesma coisa. Foi o melhor que eu consegui. Me perdoa. Foi o melhor que eu consegui. Então é mais fácil levar com uma enxurrada de água. E aí junta a água ali e aí você fica lá, empanzinado, você fica com gases, mas tudo isso para mandar embora. Dependendo da quantidade, você tem uma diarreia de um grau maior ou menor. É exatamente isso que acontece num quadro de intolerância à lactose. E por que você disse que todo mundo é intolerante à lactose? Porque todos nós fabricamos lactase em alguma porção. O que acontece é que o intolerante à lactose, caracterizado, conhecido, é uma pessoa que fabrica muito pouquinho. Então, com qualquer quantidade, você já experimenta isso. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, tá? O meu nível de tolerância à lactose é mais ou menos de 1 litro de leite. Se eu consumir 900 ml, 1 litro, eu fico bem de uma vez. Agora, se eu para 1.200, 1.300, 1.400, eu começo a ter sintomas de intolerância à lactose, diarreias, etc. Então, todos nós temos algum desse. Mas, por exemplo, o meu é 1 litro. Eu bebo 1 litro de leite? Eu já até bebi, tá? Já fiz dietas assim. Mas, não bebo 1 litro de leite. Logo, o meu grau de tolerância de lactose é tão grande que eu não chego nele. Beleza, então eu não sou um conhecido intolerante à lactose. Agora, e quem tem a mesma coisa, só que com 100 ml de leite? Ou seja, peguei meu café, coloquei um pouquinho de leite, pronto, já ferrou tudo. Então, essa pessoa é intolerante à lactose, porque ela não consegue conviver com passa. Ou seja, todo mundo que consumir mais lactose do que a produção de lactase vai ter problema. Isso quer dizer que a lactose não é um carboidrato do mal. É um carboidrato de baixo índice glicêmico, muito bom. Você pode consumir, só que dentro do seu estoque de lactase. Como é que você sabe disso? Quando você consome, fica tudo bem. Uma pessoa que é intolerante à lactose, se ela consumir a lactose, seja da onde for que fonte, ao atingir determinado número, que a gente já conversou aqui, você experimenta isso. Ou seja, se ela ficasse menos do que isso, ficaria tudo bem. O problema é que às vezes é tão pouco que uma simples fatia de queijo já foi. E aí, quais são as saídas?
Optar pelos alimentos sem lactose, felizmente a tecnologia a favor da vida, né? Você que queria sempre tomar um copinho de leite e era intolerante à lactose, hoje você consegue. E aí você vai me perguntar assim, Leandrão, eu não consigo aumentar a minha produção de lactase? Ué, não tem como, meu corpo produz, não produz, como é que eu faço? Pessoal, quando vocês consomem, por exemplo, probióticos e pré-bióticos que alimentam a flora intestinal, vocês melhoram essa produção enzimática completa de todas as enzimas. Então isso pode melhorar. Por exemplo, você consumindo iogurte é algo que é uma bebida fermentada, né? É um probiótico, então ao longo do tempo você pode aumentar a sua produção de lactase. Vou te dar um exemplo novamente de mim. 1 litro de leite eu consigo, por quê? Porque eu ingiro bastante iogurte. Se eu cortar o iogurte da minha dieta por alguns meses, quando eu consumir 1 litro de leite, eu tenho sintomas de intolerância à lactose. Logo, eu aumentei a minha produção enzimática de lactase. Você que é um intolerante de grau muito sensível, pode fazer o mesmo? Então, só que às vezes, para você subir isso, você tem que consumir um iogurte, por exemplo, uma bebida fermentada. E nem ela você consegue, porque ela também tem lactose, um pouquinho menos, porque as próprias bactérias se alimentam, né? Assim que acontece o processo de fermentação, isso é para um outro vídeo, mas mesmo assim você não consegue. Posso suplementar? Pode. Nesse caso, qual seria a melhor suplementação? A suplementação de lactase, que já é enzima pronta. Então você não precisa fazer o seu organismo fornecer isso, produzir isso. Você consome o leite e junta um comprimido de lactase. Isso todos os dias para aumentar o teu estoque e aí você aumenta a sua tolerância. 200 ml vai bem de leite, tranquilo. 300 estragou. Começa a suplementar com lactase ao longo prazo, usa iogurte porque dá ainda dentro dessa margem, com o tempo consegue às vezes 500 ml. Mas eu não bebo 500, pronto. Então beleza, você não atinge isso, você vai comer uma pizza tranquilo, você vai colocar queijo na sua dieta sossegado e assim sucessivamente. E para aquela pessoa que tem uma sensibilidade muito grande, novamente, tem alunos meus que, por exemplo, não tem como, ele não consegue tomar whey protein, porque tem ali 1 grama de lactose e é tão delicado que não dá. Só não, mas aí ele pode tomar um whey protein e tomar junto lactase? Então, quando você vai fazer a somatória, sai mais caro do que comprar um whey isolado. Então é melhor comprar um whey isolado. Ou se quiser economizar mesmo, come frango, porque não precisa tomar whey para ter resultado, não é mesmo? Todo mundo já sabe. Então essa pessoa pode fazer essa manobra. Vou consumir um whey e mais um comprimido de lactase. Só que não fica tão barato. É uma opção. De repente você pode ter uma visão mais abrangente. Pô, mas esse comprimido vai me permitir comer no dia do lixo uma pizza, um hambúrguer, que eu gosto muito. Pois bem, então talvez compense. Mas aí, quem tem que fazer essas contas é exatamente você que está aí sentado. Quando você fala de intolerância à lactose, todo mundo meio que, né, fala, vai dar diarreia, gases, distensão abdominal. Porém, isso pode ir um pouco acima. Cólicas, cólica eu também sabia. E dores de cabeça. Então, tem pessoa que toma leite e tem dor de cabeça. Sintoma de intolerância à lactose. Azia também, ânsia de vômito, tudo isso pode ser intolerância à lactose. Leandrão, e se eu ficar forçando mesmo assim? Eu não ligo para ter diarreia, eu acho até legal. Eu fico lá trabalhando e tal. Pois bem, sinto lhe dizer, mas diarreias constantes podem gerar problemas intestinais, síndrome do intestino irritável, você pode perder nutrientes, você tem que parar com isso, você tem que corrigir ou cortar. Eu sei, a vida é chata sem consumir tudo que a gente quer, eu concordo com você. Ninguém quer essa vida de desgraçado, de comer 2 ou 3 alimentos e nada mais fora. Mas às vezes algumas restrições nos educam a viver na falta. Então às vezes a gente precisa viver na falta para conseguir algum objetivo. Nesse caso, uma dignidade de andar sem a preocupação de olhar para o chão pingado atrás. Que reflexão horrível, tira isso, editor. Bom, mas só para fechar o vídeo então, você não tem como aumentar a sua produção de lactase, mesmo melhorando, né, a ingestão com probióticos. Porém, quando você faz isso, você melhora essa quebra, né, da lactose. Se você quer lactase, ou você fabrica, e cada pessoa fabrica um tanto, ou você suplementa. Então veja se fica viável para você. E o leite não engrossa a pele? Porque na lactose eu já entendi que não tem problema, mas tem muito mais coisa no leite. Verdade, meu amigo. Então eu vou te deixar com esse vídeo aqui, que é se o leite engrossa a pele ou será que o leite engrossa os músculos e é um excelente, poderoso construtor que eu estou deixando de fora? Então dá uma conferida aqui.